Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Como foi aí o final de semana de vocês? Aproveitaram bastante? Como foi? Hoje nós estamos iniciando aí mais uma semana de atividade. Essa é a última semana que nós teremos totalmente online, tá? A partir da semana que vem, como vocês já sabem, a gente está aí com o propósito de retornar para a sala de aula 3 dias na semana. Então, quero pedir aí aos pais que ainda não foram lá na escola assinar um documento. Você precisa ir à escola assinar, autorizando ou não. Professora, é obrigatório voltar para a aula presencial agora? Não. Né? Se o seu filho tem conseguido acompanhar as atividades, se ele está conseguindo fazer as aulas online, cumprir as tarefas direitinho, está conseguindo desenvolver aí na leitura, na escrita, está tendo um bom desenvolvimento e você prefere que ele continue em casa, né, fazendo as aulas totalmente online, não tem problema. Só que você precisa ir na escola assinar um documento dizendo que você não quer que ele volte agora, tá? Mas se você prefere que ele volte, então você deve ir à escola assinar permitindo que ele volte. Quem for à escola e assinar para o aluno ir para a escola, ele vai receber lá também um kit de máscaras para poder auxiliar aí na hora de ir para a sala, porque o aluno deverá usar máscara o tempo todo, não pode ficar sem máscara hora nenhuma. Então assim, serão todos os critérios, não será a turma toda ao mesmo tempo. Então, se tiver um número maior de crianças, a gente deve dividir a turma para que fique no máximo aí de 12 a 15 crianças na sala, tá? Não devendo ultrapassar essa quantidade por causa do limite de distanciamento, tá bom? Então daí, se houver uma adesão maior, aí a gente vai fazer esse controle, essa divisão, às vezes aí olhando já pelo desenvolvimento, né, dos alunos, para a gente poder trabalhar, ok? Então nessa semana nós ainda vamos trabalhar no nosso cronograma da mesma forma como a gente tem trabalhado até aqui. Língua portuguesa na segunda, matemática na terça, história e geografia na quarta, matemática e ciências na quinta e língua portuguesa na sexta. Na semana que vem a gente vai fazer uma alteração nesse cronograma. Por quê? Porque nós vamos dar preferência a estudar na escola matemática e língua portuguesa, tá? Então a gente vai pegar aí, talvez algum dia a parte de ciências ou de história, geografia, mas o foco maior vai ser matemática e língua portuguesa, tá? Então na semana que vem nós vamos estudar na segunda-feira história e geografia, que será online. Aí na terça-feira será a língua portuguesa. Para aqueles que forem para a escola, nós vamos fazer lá na escola. Para aqueles que ficarem em casa, eu vou tentar conseguir ainda fazer o vídeo, né? Porque aí a gente já não vai estar mais com esse tempo todo, né? Para poder gravar o vídeo, para fazer as correções, para poder também preparar a aula presencial e dar a aula presencial, porque daí nós vamos ficar de 1h30 até 5h30 na escola. Então a gente vai ter que se readaptar, tá? Mas se Deus quiser vai dar tudo certo e a gente vai conseguir superar aí essas dificuldades, ok? Vamos lá então para a nossa aula de hoje, dia 13 de nove de 2021, 13 de setembro. Nós vamos estudar aí da página 155 até a página 157 do livro. Então você pega lá o teu livro, lápis e borracha, acompanha aqui com a prova, ok? Nós vamos pensar hoje um pouquinho sobre a nossa língua, o estudo da nossa língua portuguesa. Nós vamos estudar um pouquinho aí sobre diálogo. O que é um diálogo, né? É uma conversa entre duas pessoas ou mais. Ou seja, quando duas pessoas ou mais estão num ambiente, elas estão dialogando, conversando, né? Uma fala, outra escuta, outra fala e assim vai. É quando há uma interação na comunicação. Isso é um diálogo. O diálogo pode acontecer de forma oral, quando nós conversamos com alguém, ou ele pode acontecer também de forma escrita. Só que, quando ele acontece como forma escrita, a gente precisa ter aí algumas estratégias que a língua portuguesa nos oferece para facilitar a compreensão de quem está lendo, porque às vezes quem vai ler não vai saber
quem é a pessoa, quem é a personagem que está falando naquele momento, quem é que vai falar. Então a gente tem alguns, se é o narrador, né? Nós temos aí algumas ferramentas que vão nos ajudar nesse processo de compreensão da leitura de um diálogo escrito, ok? Vamos pensar aí que nas histórias inventadas, né? Ou seja, nas histórias fictícias, nas fábulas, nos contos, a gente vê aí coisas que a gente não vê na vida real. Por exemplo, a gente tem animais que falam, objetos, seres fantásticos, né? A gente tem monstros, a gente tem fadas, a gente tem dragão, enfim. A gente tem uma infinidade de elementos que não existem na vida real, mas que no mundo da imaginação tudo é possível, né? Então aí tem todas essas estratégias aí para embelezar ainda mais a leitura, tá? Então no conto que vocês vão ler, que nós vamos ler agora, você vai encontrar um diálogo bem interessante. Quem será que vai falar? Vamos descobrir? Deixa eu diminuir aqui o meu tamanho, me colocar aqui nesse cantinho para a gente acompanhar. Então vamos lá. Encurtando o caminho. Aí diz assim, o narrador diz: Tia Maria, quando era criança. Então tá falando da tia Maria, mas não quando ela já era tia, já. Tá falando quando ela era criança. Um dia se atrasou na saída da escola e na hora em que foi voltar para casa já estava começando a escurecer. Viu uma outra menina passando pelo cemitério e resolveu cortar caminho fazendo o mesmo trajeto que ela. Tratou de apressar o passo até alcançá-la e se explicou. Andar sozinha no cemitério me dá um frio na barriga. Será que você se importa se nós formos juntas? Claro que não, eu entendo, respondeu a outra. Quando eu estava viva, senti exatamente a mesma coisa. Ai, que medo, né? Quem que estava falando aí nesse caso? A alma penada da menina, né? Vamos pensar lá. Deixa eu limpar aqui. Responda. Você ficou com medo ao ler esse conto? Por quê? Quando você leu, percebeu que a menina falou assim, quando ela era viva, deu medo? Não deu? Por quê? Quem são os personagens deste conto? Quem são os personagens? Pensa lá, tá falando da tia Maria quando era criança e tá falando de uma outra menina, que seria aí uma assombração, né? Depois, que pontuação foi usada para indicar que o personagem ia começar a falar? Qual pontuação foi usada para indicar que o personagem ia começar a falar? Olha só, tratou de apressar o passo até alcançá-la e se explicou. Que pontuação que tem aqui? Depois a gente vê embaixo a menina dizendo, não, nessa parte aqui mesmo. Quando ela ia falar, que pontuação a gente viu? Os dois pontos, tá? Então preste atenção. Quando a gente está escrevendo um texto que a gente quer apresentar que alguém vai falar, a gente usa 2 pontos. O que são os 2 pontos? Um pontinho em cima do outro. Que pontuação foi usada para indicar que a personagem está falando? Olha só, aqui ela ia falar, então eu uso 2 pontos. Opa, peraí, deixa eu voltar aqui. Um em cima do outro certinho, né? Quando ela já está falando, olha só o que é usado? O travessão, tá? Aí você escreve a palavra travessão. Termina aí de escrever, ok? Então preste atenção, quando você está registrando um diálogo que a pessoa vai falar, usa 2 pontos. Quando você vai registrar aquilo que a pessoa está falando, então você coloca o travessão, que é para indicar que aquela parte que você está escrevendo é fala direta do personagem, tá bom? Vamos para frente? Deixa eu dar um pau. Agora aqui, pessoal, aí na questão 3. No
Conto Chapeuzinho Vermelho. Quando a menina chega à casa da avó, encontra deitada na cama com uma aparência muito esquisita. A avó era o lobo disfarçado, né? A gente sabe que a Chapeuzinho Vermelho pegou seu cestinho de doces e foi pela floresta levar os docinhos para a avó. Quando o lobo viu que a Chapeuzinho Vermelho ia até a casa da avó, o que ele fez? Foi lá e, né, comeu a vovó e ficou lá disfarçado, né, de vovó, colocou lá a touquinha e tal e deitou na cama da vovó fingindo que era vovó. Quando a Chapeuzinho chegou, a ideia dele era o quê? Papar Chapeuzinho também. Mas aí acontece um diálogo entre eles, acontece uma conversa entre eles, né? Então, o que vocês farão agora? Vocês vão completar as falas aí. Lembra-se de usar, né, as frases com parágrafo e de usar travessão. Por exemplo, se você vai falar a fala de um personagem, ele está no parágrafo. Você vai falar, se mudou de assunto, você vai para outro parágrafo. Então, vamos pensar lá. Chapeuzinho Vermelho se assustou com a aparência da vovó e perguntou. Olha só os 2 pontinhos aqui, ó. Perguntou. Tá falando que ela vai falar. E aí temos aqui já o travessão, dizendo: vovó, por que os seus braços são tão grandes? Olha só, o texto termina aqui nessa linha, mas aqui respeita o espaço que a gente deixa para o parágrafo. Então, o que vocês vão fazer aqui? Vovó, por que os seus dentes estão tão grandes? Então, você vai deixar o espacinho, vai colocar o travessão e vai colocar aí a fala do lobo que estava como vovó. O que ele falou? São para te abraçar melhor, minha netinha, né? Olha só, são para te abraçar melhor. Completou uma frase. Então, você vai lá e coloca uma vírgula. E escreve na frente, minha netinha. E conclui com ponto final, tá bom? Aí você vai, lembra que o travessão, ele tem que estar no mesmo nível do de cima, tá? Na mesma linha. Tipo assim, se ele tá aqui, então o travessão vai vir sempre nessa mesma linha aqui, ó, respeitando esse espaço. Depois, vovó, que orelhas tão grandes! Então você vai colocar o travessão respeitando o espaço parágrafo, e ela vai dizer, para que ela tinha as orelhas, para que ele tinha as orelhas grandes, que ele falou? São para te escutar melhor, minha netinha, vírgula, né? Depois, e Chapeuzinho continuou perguntando, 2 pontos, né? Porque tá falando, aí o narrador falou que ela ia falar. E aí o travessão, vovó, para que esses olhos tão grandes? E aí ele diz, né? Coloca o travessão, respeitando o espaço parágrafo, começando com letra maiúscula. Aí você vai dizer assim, são para te ver melhor, minha netinha. E depois, vovó, que dentes grandes você tem? E aí o lobo responde, são para te devorar. Tá bom? Então, o que eu quero aqui, pessoal? Eu quero que vocês observem bem quando vocês vão falar, registrar uma fala que o personagem está falando, usa o travessão antes. Quando vocês vão escrever uma parte dizendo que ele vai falar, então usa os 2 pontos, tá? Agora circule de amarelo a pontuação usada para indicar que o personagem vai começar a falar, tá? De amarelo, o que ele vai começar a falar. Então, quando diz que ele vai começar, a gente está usando aqui, ó, os 2 pontos aqui e os 2 pontos aqui, tá bom? Vamos pra frente? Próxima página. Aqui, para concluir o nosso assunto aí sobre pontuação, sobre o registro de diálogo, nós vamos ler aí uma piada. Olha só, eu vou ler do jeito que tá escrito. À noite, o pai e seu filho estão na sala, assistindo a novela. O pai fala com o menino, filho, você trocou a água dos peixes hoje? Não, pai. Eles ainda nem beberam a que eu coloquei ontem. Deu para entender a história? Até que deu, mas a gente não consegue compreender direitinho porque não tem os sinais aí que registram quando é que o pai está falando, quando é que o filho está falando, quando a gente tem que dar uma paradinha. Agora pensa bem se eu lesse dessa forma assim, ó.
À noite, o pai e seu filho estão na sala assistindo a novela. O pai fala ao menino, 2 pontos, né? Filho, vírgula, você trocou a água dos peixes hoje? Aí, num outro parágrafo, a resposta do menino. Cada travessão é um parágrafo, viu, gente? Aí, no outro parágrafo, outra travessão e a resposta do menino. Não, pai. Eles ainda nem beberam a que eu coloquei ontem. Coitadinho do peixe, né? Se for esperar ele beber a água para poder trocar a água, vai morrer de água suja. Viu que legal? Então, o que vocês vão fazer agora, pessoal? Percebe que assim, quando o texto está sem pontuação, ele fica meio confuso para a gente entender, né? Então pensa aí uma pessoa que vai ler o texto de vocês e aí ela não vai entender muito bem, né? Se vocês não colocar pontuação, não colocar acentuação, não colocar os 2 pontos quando você vai dizer que uma pessoa vai falar, o travessão para indicar que é aquela pessoa que está falando, tá? Então o que você vai fazer agora? Você vai reescrever esse texto colocando a pontuação direitinho, respeitando o parágrafo, né? Então você começa lá, dando espaço parágrafo e inicia com letra maiúscula. Ainda tem muita gente me mandando atividade iniciando o texto com letra minúscula, então preste atenção. À noite, vírgula, o pai e seu filho estão na sala assistindo a novela, ponto, certo? Aí continua na mesma linha. O pai fala com o menino. Se está dizendo o pai fala com o menino, então quer dizer que daí para frente é fala do pai, né? Então se a gente está ali escrevendo que alguém vai dizer alguma coisa, então a gente deve usar os 2 pontos. Então você coloca lá, o pai fala com o menino, 2 pontos. Aí no parágrafo de baixo coloca o travessão e escreva. Você trocou a água dos peixes hoje? Não, primeiro, filho, vírgula. Você trocou a água dos peixes hoje? Preste atenção que quando você for começar a escrever a palavra filho, tem que ser com letra maiúscula, porque você está iniciando um parágrafo, tá? E aí no outro parágrafo você coloca o travessão de novo e registra a resposta do filho, né? Não, pai. Eles nem beberam o que eu coloquei ontem, tá? Então você vai completar aí. Eu quero ver com a escrita de vocês aí, se vocês compreenderam bem essa ideia. Quando você anuncia que alguém vai falar, 2 pontos. Quando você vai registrar a fala desse alguém, você deve estar no espaço parágrafo e colocar o travessão, tá bom? Vamos ver se vocês treinam bastante aí, ok? Isso é importante porque o diálogo, né, a comunicação é essencial para a nossa vida e se a gente não consegue conversar oralmente, a gente pode fazer isso através da escrita. Então, caprichem bastante, se empenhem porque vale a pena, tá bom? Beijinho para vocês, fiquem com Deus. Os alunos que estão com atividade atrasada, procurem colocar em dias porque o bimestre está acabando, tá? Vamos lá, capricha, corram, porque daqui a 2 semanas praticamente a gente já encerra o bimestre, tá bom? Então, capricha aí.